Olá, boa noite. Eu sou a Juliana Napolitano, editora-chefe do Infomoney, e a gente vai começar agora mais uma live da série VRB Talks. O convidado hoje é o Gustavo Constantino, sócio e diretor de gestão de carteiras da gestora Távola Investimentos. E para fazer essa entrevista junto comigo, eu tenho aqui o Thiago Fernandes, que é CEO do VRB. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Juliana. Boa noite. Thiago, quer começar falando um pouco sobre a série VRB Talks e também fazendo a primeira pergunta aí para o Gustavo? Claro, Juliana. Obrigado pela introdução, obrigado, Gustavo, pela parceria, por participar. Queria agradecer a você pela audiência. A gente está indo para a nossa 10ª edição da série VRB Talks. São mais de 75 mil visualizações e a gente criou essa série para aproximar você dos gestores investidos pelo VRB Previdência e VRB Multimercado. A gente gosta de dizer que os dois produtos não são simples fund of funds, mas eles revolucionam a forma como você investe, faz filantropia. Isso porque você acessa a mesma inteligência de alocação das famílias mais ricas e influentes do Brasil, você acessa grandes estratégias e gestores de recursos, como Verde, Capital Zeta, Távola, SPX, Atmos e muitos outros. Você muda a vida de quem mais precisa e sem pagar nada por isso, porque quem doa são os gestores das estratégias VRB, e você investe e ainda leva um impacto social. Então, a gente vai impactar esse ano cerca de 25 mil pessoas e você pode acessar essas estratégias investindo tanto através da plataforma da XP quanto via XP Seguros. Se quiser saber mais, é só acessar www.vrb.org.br ou @VRB Impacto. Para começar, eu queria fazer a primeira pergunta para o Gustavo. Eu queria pedir para ele se apresentar e contar um pouco da trajetória no mercado financeiro. Passou por BBM, SPX, Gap, FIDS e agora com um negócio super bem sucedido, a Távola Capital. Gustavo? Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Juliana, Thiago. Então, acho que começando a contar um pouquinho da nossa história, né? Eu comecei no mercado em 2000, no Banco BBM, né? Acho que foi toda a minha escola. Eu acho que uma cultura muito forte, aprendi bastante com as pessoas. Realmente, de repente, não teria escola melhor para eu ter começado a minha carreira. Fiquei no BBM durante praticamente 10 anos, 9 anos, né? Em 2009, fui para a Gap, fazer a cogestão dos fundos lá com o Ivan Guetá. Aprendi muito com as pessoas também lá, o Oscar, o Ivan, então realmente foi um período também bastante importante na minha história. E depois a SPX, durante a fundação, né, em 2011, eu fui para lá, com todo mundo, né, oriundo do Banco BBM, as pessoas que eu já tinha trabalhado, realmente dispensa qualquer comentário com relação à qualidade, todo mundo realmente muito, muito competente, acho que foi um período também muito interessante. E aí depois eu fui para a FIDS, começar uma reestruturação, né, eu acho que é um longo processo aí, acho que de mudança de produto, né, filosofia, pessoas, processos. Acho que foi uma longa trajetória que a gente foi construindo, né, desde 2014. Eu cheguei lá em setembro. A gente começou esse novo fundo absoluto, né, que era FIDS Absoluto e agora Távola Absoluto, em outubro, né, dia 1º de outubro de 2014, começa o produto. A gente usou um fundo que já existia na casa, mas adotou essa estratégia nova. E acho que foram 4 anos construindo bastante coisa, e em 2018 a gente resolveu adotar uma nova identidade. Acho que uma asset é feita de pessoas, né? À medida que você já tem pessoas diferentes e você construiu toda uma filosofia, um processo diferente, não fazia mais sentido continuar com essa marca, dessa franquia anterior de FIDS, né? E a gente adota essa mudança para a Távola Capital. Isso foi no final de 2018, início de 2019. Então, acho que desde lá a gente foi tentando construir bastante coisa, acho que tijolinho a tijolinho, acho que montar um time forte, com as pessoas alinhadas, criar uma cultura, né? Acho que cultura é uma coisa que, quando você consegue, de fato, instituir isso, as pessoas já sabem como agir e reagir, né, ao longo dos momentos, e a gente está bastante satisfeito. Isso está só o início, eu acho, da caminhada, né? A caminhada que já tem desde 2014, então já são quase 6 anos, mas estamos só no início dessa caminhada, acho que tem muita coisa para acontecer.
Legal, Gustavo. Bom, a gente está no fim de um semestre caótico, né? Especialmente para gestoras de fundos de ações. Eu queria saber como é que a Távola enfrentou essa crise, como é que vocês entraram primeiro na crise, né? Qual era a cabeça de vocês aí, antes dos efeitos da pandemia ficarem mais claros, e o que mudou nesse período? Então, a gente tem sempre uma visão de muita disciplina de valor, né? Então, independente às vezes do cenário, às vezes o cenário é muito positivo ou o cenário é negativo, a gente tenta sempre se guiar pelo que a gente está vendo de oportunidade de investimento, né? Qual acho que é o distanciamento de valor para os preços, e isso gera a nossa filosofia de investimento, né? Ali pré-carnaval, né, foi quando começou toda a correção, e eu acho que as pessoas começaram a perceber realmente o real impacto que foi sendo aprendido ao longo do caminho, mas a gente estava com uma visão mais cautelosa, porque, no final, o cenário era bom, era difícil enxergar da onde viria realmente os riscos maiores, né? Mesmo com a doença já tendo se iniciado ali em janeiro na China, você vê a correção começa quase em março, então passaram 2 meses para o mercado realmente perceber o tamanho. Acho que até as decisões dos governos, né, foram difíceis de ser antecipadas, né? Chegar no ponto que chegou de se fechar as economias da forma que foi, sincronizada, isso nunca houve numa crise. Então, a gente via com uma visão mais cautelosa, a alocação do fundo estava menor, mas simplesmente porque a gente achava que os preços já estavam refletindo um cenário muito bom à frente. Isso, dentro da nossa filosofia, a gente via menos margem de segurança para estar investido. Depois a gente pode falar um pouquinho mais do produto, mas eu acho que o long bias dele te dá essa flexibilidade, né, de você ajustar. No final, o resultado disso, a exposição líquida do fundo acaba ficando menor quando você está vendo menos investimentos e a margem de segurança em cada investimento está menor. Então, a gente vinha com uma exposição menor, em torno de 55%. A gente até tinha uma posição short em S&P, um pouco para proteger. Só que acho que a correção ela foi muito pronunciada, né? A magnitude e a velocidade realmente foram sem precedentes, né? Quando a gente não é tão novo assim no mercado, quando a gente passou pela crise de 2008, parecia que a gente já tinha visto o pior, né? Uma crise financeira sem precedente na época, e a gente descobre que essa crise foi ainda mais violenta, né? A velocidade, a magnitude, concentrada num período de um mês. Você faz em termos estatísticos, só para não parecer que é exagero, mas um evento de 7 desvios padrões, realmente foi um evento com uma força e concentrado num período de espaço muito curto. E a gente voltou a alocar, eu acho que olhando a exposure, né, de forma mais cedo, né? Foi difícil fazer esse timing aí durante essa correção, um processo de desalavancagem realmente muito forte. Cada dia que você errava era um circuit break no dia seguinte, então realmente esse timing foi bem complexo. Mas à medida que a gente começou a ver, de novo, né, acho que esse distanciamento de valor e preço, a gente foi procurando bons investimentos. Depois a gente fala um pouquinho mais onde a gente foi alocando, mas a gente foi procurando bons investimentos e foi alocando o caixa do fundo, que a gente estava com caixa grande, né? A gente foi alocando o caixa do fundo. Eu acho que até o primeiro movimento de correção, ele é meio indiscriminado, né? Você percebe que não tem diferenciação entre os ativos, cai tudo meio junto, né? Independente dos setores, independente das empresas, as coisas caem meio em sincronia. Então, eu acho que acaba gerando oportunidades. A gente foi fazendo isso, foi alocando caixa. O mês de março, obviamente, foi um mês difícil, né? De você ter foco e, no final, disciplina de valor, de buscar as oportunidades, as melhores oportunidades, né? Porque acaba aparecendo muita coisa, né? Então, você tem que saber buscar aonde estão os melhores investimentos. Não necessariamente é o que caiu mais, né? Acho que são também um dos grandes erros do mercado, olhar o percentual de queda, né? O tamanho, a magnitude das correções. Eu acho que tem business que sofreram menos impacto de valor, mesmo com o preço caindo ou caindo menos. Como eu falei, muita coisa caiu parecida, mas é escolher realmente aonde o valor, né, foi menos destruído, né, ou em alguns casos até houve até um ganho de valor para algumas empresas, e buscar esse tipo de alocação. Legal. Eu queria saber, Gustavo, como é que é o cenário macro de vocês, quer dizer, projeções para a economia global, a economia do Brasil, e como é que isso influencia na decisão de investimento do fundo? Tá bom. A gente é bastante focado nas empresas, né? Então, eu acho até que pelas casas que eu passei, né, como a gente comentou no início, eu acho que eu aprendi com muita gente boa, né? Acho que BBM, SPX, a Gap também, casas que têm uma análise macroeconômica muito forte. Então, você acaba aprendendo com os outros, né?
traçar cenários e ter opinião. Acho que olhar cenário macroeconômico do ponto de vista realmente fundamental ajuda um pouco a contextualizar, né? Acho que tem dois pilares que a gente persegue muito, é entender o valor das coisas e o ciclo que a gente está, né? Então, eu acho que ter passado por casas realmente muito fortes do ponto de vista macro ajuda a gente ter alguma opinião, mas, novamente, não é nossa expertise de traçar cenário macro, de ter projeção. Eu acho que não é esse aonde a gente se diferencia, realmente entrar empresa em empresa. Eu não gosto nem de fazer uma análise setorial, acho que a gente tem que estudar cada empresa. Aqui no Brasil, acho que a dispersão até dos setores é baixa, então você precisa entender realmente de cada business que você está estudando. Então a gente não tenta ter muita opinião de cenário, não. Acho que até às vezes a gente olha onde está o consenso se a gente tem alguma divergência grande, né? Às vezes, né, a narrativa do mercado e a direção que o mercado está tomando pode ser um pouco diferente do que a gente acharia razoável, e aí isso pode fazer a gente querer ou se proteger ou querer explorar uma inflexão no ciclo, mas é mais raro. Eu acho que é mais olhar assim, dado o cenário esperado, a gente colocar todos esses inputs dentro das nossas empresas e buscar onde está essa discrepância de valor maior. Entendi. E tem alguma coisa que você pode falar sobre esse cenário, quer dizer, esse que vocês traçaram e que ajuda vocês a definirem para onde vocês vão olhar mais ou menos? Desculpa, mas lá na crise ou agora? Agora. Atualmente. Então, eu acho que atualmente a gente tem que, primeiro, a gente pega como exemplo lá fora, né? Novamente, não é a nossa área de expertise, a gente não tem opinião sobre o valor das empresas lá fora, mas a gente traça paralelos para entender o que foi acontecendo lá fora. Eu acho que o Brasil, de certa forma, ele foi um pouquinho privilegiado por a gente conseguir ver as coisas que foram acontecendo lá fora. A gente teve algum lag aqui, algum delay realmente para perceber esses impactos. Então, eu acho legal traçar paralelos com o que foi acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui dentro, né? Eu acho que hoje a gente tem duas forças muito potentes, né, que sustentaram um pouco, acho que essa piora de atividade, né? No final, a consequência do vírus, da doença, foi realmente gerar esse freio na atividade da forma que foi, né? As outras duas forças que seguraram um pouco, né, e geraram um vetor oposto o impacto monetário e fiscal, né? E quando você olha para lá para fora, realmente essas forças foram muito poderosas, né? Eu acho que todos os estímulos feitos pelo Fed, olhando para os Estados Unidos, né, os estímulos feitos pelo Fed foram realmente muito potentes, né? Foram até sem precedentes. Acho até que por essa crise até ter um início diferente de outras crises, não tinha muito essa componente de moral hazard, então isso gerava menos amarras, né, para as tomadas de decisão, né? Era mais fácil você agir rápido, porque você não tinha nada te segurando, né? Nenhuma discussão que pudesse fazer você ponderar. E do ponto de vista fiscal, né, que também foi realmente sem precedentes. Olhar em alguns países, né, em vários deles, a renda, né, nem cai, né, em relação ao ano passado. Então, realmente o governo fez essa ponte durante o período que a atividade ficou fechada, né, que o consumo desabou e que provavelmente o desemprego vai subir bastante. O governo realmente fez essa ponte para dar esse estímulo fiscal, e aí a gente esperar a retomada e tudo. Então, acho que assim, o cenário hoje é de uma retomada, né? Acho que a grande discussão é qual é a velocidade que vai ser tomada, que vai ser feita essa retomada, né? E a gente tenta analisar, dentro dos cenários que a gente tem, aonde os preços já recuperaram, né, para esse novo cenário. Eu acho que teve muita destruição de valor. Eu acho que as pessoas, às vezes, perdem o foco olhando de uma forma míope, né? Olhar o lucro desse ano, o lucro do ano que vem. Eu acho que não é nem por aí. O lucro de 1 ano, 2 anos, ele é pouquíssimo relevante no valor de uma empresa, mas você teve um desvio de trajetória muito grande. Vai demorar para você voltar ao patamar anterior. Isso pode levar alguns anos. Isso tem que ser considerado no cenário para você, no final, tentar ter um cálculo de valor aí. A gente fala um pouquinho sobre os investimentos que a gente fez. Esse cálculo de valor para o que ainda oferece uma margem de segurança, um espaço legal para estar investido. Tá ótimo. Thiago, quer fazer mais uma pergunta? Gustavo, a gente
como você mencionou, saiu de patamares muito elevados na Bolsa para uma correção sem precedentes. E numa live, você mencionou que se a gente ajustasse o low de mercado da Dilma em 38 mil pontos, pelo custo de capital de 16% nos últimos 4 anos e meio, a gente chegaria a 74 mil pontos. Tem como você explicar um pouco melhor como é que funciona essa conta e se a Bolsa negociando nos patamares atuais, existe margem de segurança? E o que dizer para o investidor que está com medo de uma eventual segunda onda? Uhum. Não, aquela comparação que eu fiz foi mais a título ilustrativo, né? Eu acho que quando você vai precificar as empresas, né, de forma agregada, olhando o índice, né, foi essa comparação só mais direta, só para ter uma ideia, assim, se você ajustar pelo custo de capital, a gente não pode olhar a Bolsa como uma variável estática no tempo, né? Existe um custo de oportunidade, as empresas geram valor, mesmo que elas não gerem valor, que tenham a mesma projeção que você tinha anteriormente, existe um custo de capital associado para se tomar um risco. Então, quando você anda no tempo, o valor muda no tempo. Então, foi só fazer uma analogia no sentido, se ficar mais claro, que as pessoas acham, vamos voltar para os lows da Dilma. O que é voltar para o low da Dilma, né? Se o valor ficou parecido, se a sua estimativa lá atrás, em 2014, ela ficou meio constante, você acertou. Imagina que o analista realmente foi muito competente e acertou a projeção dele. Hoje, quando ele olha o modelo dele, 6 anos depois, lá em relação a 2014, ele tivesse as mesmas premissas e as mesmas projeções, você deveria ajustar o custo de capital desse período, e essa foi só essa conta que eu fiz, ajustando o custo de capital do período, você teria um valor tipo 74. Então, assim, estar nos mesmos valores, sem destruição de capital, com a mesma projeção, com o mesmo modelo estável, o que é errado, né? Isso que acontece, mas pode ser para mais ou para menos também. Não necessariamente você foi surpreendido, de repente, ao longo de um ciclo positivo, você é surpreendido nas suas estimativas, né? Por outro lado, agora também a gente foi surpreendido negativamente, então você pode também reajustar para baixo as expectativas, mas é só para mostrar que o mesmo low lá de trás, ajustado ao custo de capital, seria perto de 74, né? Então, eu acho que foi essa primeira observação, só para trazer um pouquinho um choque de realidade que não dá para ficar olhando o gráfico, né, e as coisas não se comportam iguais. O segundo ponto vale para o outro lado também, né? Não acho que a gente vai olhar o que houve de correção e achar que os mesmos patamares anteriores sejam fáceis de ser atingidos, né? Então, quando você me pergunta se hoje a Bolsa está barata ou cara, eu acho que claramente o valor apertou, né? A gente não teve uma melhora de cenário ainda tão importante, eu acho que houve uma desalavancagem muito grande, acaba que surgem oportunidades, né? Acho que, como eu falei, até por esse movimento indiscriminado, eu acho que essa seleção de ações e buscar realmente empresas que foram menos impactadas e tem modelos mais protegidos, né? Isso é um negócio legal, porque também eu acho que defensividade tem preço, né? Não, estou empresa defensiva, de repente não caiu nada, ou teve uma destruição de valor, mas caiu menos do que a destruição de valor dela, então eu acho que não é por aí, eu acho que é sempre mirar valor e preço, buscar nesse momento, eu acho que o momento que a gente teve de correção, como o cenário ele muda muito, e você tem dificuldade de projetar e de enxergar o que vai acontecer à frente, né? Um negócio completamente diferente, né? Uma pandemia, né? Que a gente tem dificuldade de entender como é que a economia vai funcionar, como é que vai ser a reabertura, como vai ser as mudanças no padrão de consumo das pessoas. Por mais que você reabra, quem disse que o consumidor vai estar lá para comprar, né? De repente o vendedor está lá, mas o consumidor não está lá. Então, você tem várias coisas atuando ao mesmo tempo. Qual vai ser o desemprego, né? Quantas empresas vão fechar? Então, quanto a renda vai cair, mesmo com o estímulo fiscal do governo. Então, tem tantas variáveis que é difícil projetar. O ponto, eu acho que a gente tenta procurar coisas que você tem menos dispersão de projeção, menos dispersão das variáveis que você vai ter que imputar no modelo, e procurar dentro disso o que, de fato, gerou, acho que, um movimento de preço muito maior do que o valor que você deveria o novo valor que você deveria calcular, né? Então, de lá para cá, acho que as coisas foram melhorando bastante. Eu acho que tem até algumas discussões que mostram a grande diferença, eu acho que do Brasil para outros países e tudo. Às vezes as pessoas olham para o S&P, né? O S&P está próximo das máximas de novo, né? Sei lá, está 8%, 10% das máximas, e acho que aqui a gente pode ter a mesma facilidade de recuperação. Eu acho que existem características bem diferentes, então eu tomaria cuidado, assim, acho que com a velocidade que foi, eu acho que tem algumas coisas que
destruíram valor por um tempo maior, e tem que fazer conta e ver onde está o espaço ainda, né? Hoje a gente está até com uma exposição bem menor do que a gente teve, a gente botou em algum momento ali 90%, 95% alocado no fundo, que é bastante grande para a gente, né? Então, a gente achava que realmente as oportunidades estavam boas, mas hoje a gente já vê menos oportunidades por disciplina, não é nem a questão de cenário, tá pessimista, não é nada disso. É até contra-intuitivo, isso é uma coisa interessante, que às vezes a gente está mais alocado quando de fato tem um pessimismo maior, porque essa percepção de valor, né, de distanciamento de valor e preço, ela é maior, então geram oportunidades melhores, e até quando o mercado fica mais otimista, é até normal que a gente esteja com posições menores, pelo simples fato de que ficou mais apertado, tem menos gordura, tem menos margem de segurança, é razoável a gente, por disciplina, diminuir algumas posições e outras empresas até a gente zerar, porque realmente atingiu ali, não existe um número, né, valor, mas está próximo do número que a gente esperaria como razoável. Legal. Gustavo, você pode falar, então, em nomes, assim, quais foram os principais nomes que entraram na carteira de vocês recentemente, os que saíram, né, que você falou que zerou algumas posições, e o que você ainda vê como boas oportunidades? Tá bom, vamos lá. Como eu falei, eu acho que dentro daquela dificuldade de mensurar o novo cenário e colocar isso nos modelos, a gente procurou coisas que tivessem modelos mais protegidos, né? Acho que o setor elétrico, o setor de utility como um todo, o setor elétrico, o setor de saneamento, eu acho que apareceram boas oportunidades, algumas coisas a gente estava investido, a gente aumentou, outras oportunidades apareceram também. Então, acho que o setor elétrico e saneamento foram realmente dois setores que a gente fez investimentos grandes. A gente olha empresa a empresa, então não tem esse negócio de generalizar setor. A gente investiu na Copasa, a gente já tinha uma posição, a gente aumentou bastante. No setor elétrico, a gente teve investimento grande, ainda tem, do mesmo tamanho, até em CEMIG, CPFL, CESP, até a própria Light, eu acho que o mercado botou em discussão a solvência da empresa, todo o medo de liquidez que pudesse ter. Eu acho que o setor elétrico é importante, o setor de saneamento também é parecido, né? A diferença, eu acho que um tem regulação federal, o outro tem regulação estadual, então a regulação estadual é mais suscetível à interferência dos governos, né? Se adotarem políticas populistas, isso pode gerar um risco, né, para as empresas. Mas no setor elétrico, o regulador federal, a menos que você tenha uma quebra de contrato, ocorreu isso lá no governo PT, mas para esse governo a gente não esperaria isso, você vê um modelo mais protegido. Eu acho que em alguns momentos houve uma leitura errada de que com a queda de volumes e o aumento da inadimplência, e até acho que a interpretação errada de que a ANEEL estava não fomentando, mas sendo leniente com relação à inadimplência, né, não permitindo você cortar a energia do cliente inadimplente. Só que no final o modelo do setor elétrico ele prevê que você tenha revisões tarifárias, podem ser extraordinárias ou não, ou dentro do prazo que ela já tem, e quando você foge uma variável muito grande em relação ao modelo, né, que seja volumes ou inadimplência, você corrige isso, né? E do ponto de vista de capital de giro, né, as empresas têm uma queda de receita realmente muito grande, têm uma base de custos alta, pode ter estresse para algumas empresas passar por esse período de queda de volume e aumento de inadimplência, e a gente viu aí agora, por exemplo, o regulador aprovando um pacote para suprir essas necessidades de capital de giro. Então, algumas empresas do mercado destruiu muito valor, achando que teria uma mudança muito grande, e outras o mercado até achou que tinha um risco de quebrar, o que a gente até discordou, obviamente, no tamanho correto, né, e foram excelentes investimentos. Eu acho que no caso do setor de saneamento, nem isso houve, porque nem queda de volume a gente viu, né? A gente houve uma migração aí de alguns clientes comerciais realmente fechando, mas uma migração grande para o residencial, dado que é um percentual maior da receita, esse efeito mix foi até favorável. Então, as empresas acabaram nem se prejudicando com relação a volumes, né? Então, você viu o preço caindo muito e o valor calculado pelas empresas, né, o valor calculado para as empresas, ele sendo um pouco reduzido, em alguns casos até não sendo reduzido, acho que isso gerou oportunidades de investimento realmente muito boas. Então, isso são os setores regulados, né? Além disso, algumas exportadoras ou empresas com ativo dolarizado tiveram realmente oportunidades boas de investimento. Novamente, a gente não compra exportadora só porque tem a proteção cambial e o câmbio vai subir. Pelo contrário, a gente não tem opinião de câmbio nenhuma, não quer ter opinião de câmbio. A gente vai ter até uma direção, né, mas não vai tentar acertar para onde vai o câmbio.
eu acho que é mais olhar qual é o câmbio daquele momento e calcular qual é o valor da empresa, né? Então, acho que durante essa correção, essas empresas, de certa forma, estavam se beneficiando bastante dessa depreciação da moeda, seja por conta de exportações, seja por conta de um ativo numa operação fora do país, seja, de repente, até por uma paridade de preço, né, no mercado doméstico que leva em conta o câmbio para poder arbitrar, né? Então, a gente fez investimentos em Vale, né, um investimento relevante, Gerdau, Petrobras e Brasil Foods. Foram 4 empresas que tinham essa componente e apareceu realmente uma oportunidade interessante. O Brasil Foods também, o mercado discutiu liquidez da empresa e tudo. Então, acho que apareceram oportunidades boas aí nesse momento. Legal. Pô, eu só queria lembrar que essa é mais uma live da série VRB Talks, e a gente está entrevistando alguns dos maiores gestores do país. Gustavo Constantino está entre eles, mas a gente já entrevistou SPX e vários outros gestores, e no QR Code que vai aparecer aqui no YouTube, você pode conferir todas as lives que a gente fez aí nas últimas semanas. Bom, continuando nesse tema, Gustavo, porque estão chegando algumas perguntas nesse sentido aqui. Eu sei que você tem Oi na carteira, né? Oi é uma ação que desperta paixões aí, tem gente que quer super saber o que está acontecendo com a empresa, tem gente que não está nem aí, enfim. Queria saber por que vocês têm Oi na carteira, o que vocês veem de bom na empresa. Tá bom. É um case interessante para conversar, né? Acho que as pessoas, às vezes, olham para a Oi com um componente especulativo, né, de uma empresa que passou por uma recuperação judicial. Acho até que existe um preconceito muito grande. Até como eu falei, a forma que a gente investe, a gente tenta ter uma visão independente. Então, é razoável, em vários momentos, a gente ter teses mais contrassensuais, né? A gente procura sair um pouco dos consensos, das modas e tudo, né? A Oi, acho que você tem tudo a acertar no tamanho da sua posição também. Acho que a Oi passou por algumas mudanças realmente muito relevantes. A gente começou a fazer investimento nela quando a gente viu ali que o desinvestimento da Unitel endereçaria grande parte dos problemas de caixa da empresa, né? Toda a necessidade de capex que ela tinha para frente ficaria, de certa forma, endereçada por uns 1 ano e meio, 2 anos. Então, isso ajudava muito do ponto de vista de solvência da empresa, o investimento. E eu acho que a partir dali, várias medidas foram sendo adotadas. Acho que uma coisa muito importante é o management de uma empresa. Então, vou falar um negócio aqui que é muito fácil você investir numa empresa com management bom, né? E a gente tem várias na Bolsa, né? O Fred na Magazine Luiza, na Renner, Localiza. Só que você tem que ver sempre o preço que o mercado te cobra, né, para investir num bom management, alinhado com pessoas realmente extremamente capacitadas e que geram valor ao longo do tempo. Eu acho interessante quando você vê empresas negligenciadas, que você tem uma mudança de management, e você começa a perceber que esse novo management pode gerar um valor muito maior do que era precificado antes, né? Então, acho que isso foi uma coisa que aconteceu na Oi também. Eu acho que tanto o Rodrigo quanto a Camille são pessoas extremamente capacitadas. Eu acho até que a Camille é a pessoa certa no lugar certo, porque a vida dela toda foi fazer investment banking. Então, a Oi é uma grande operação de M&A, né? Você tem que desinvestir, tem várias partes dela que você precisa realmente avaliar de uma forma correta, algumas vender, outras apenas estruturar e separar, empacotar de uma forma que gere mais valor. Eu acho que todas as medidas estão sendo nesse sentido, para a gente não ter que entrar nos números aqui, mas a gente vê um upside muito relevante para a empresa, mas muito relevante mesmo. Não estaria fazendo investimento na Oi se fosse pagar 20%, 50%. Não é isso. É muito mais do que isso que a gente vê, que a gente calcula. Obviamente, essas coisas podem ser revisadas ao longo do tempo, mas isso eu acho que já é oportunidade. Acho que o plano agora que a empresa apresentou, que ela vai propor e votar na Assembleia de Credores, ele mudou muito a nossa percepção de valor, inclusive, porque os números realmente estão muito diferentes do que a gente calculava. A gente já encontrava um upside relevante, esse número ficou ainda maior. Tem toda uma discussão de qual é o valor da dívida na empresa, né? Isso sempre foi uma conta meio subjetiva, porque no final você tem um principal da dívida muito maior, só que essa dívida tem algumas particularidades de carência, taxa mais baixa, subsidiada. Então, quando você quiser avaliar essa dívida de uma forma econômica, você tem que trazer ela a valor presente, e aí existem discussões, qual é a taxa que você traz a valor presente, não pode ser também muito alta, nem muito baixa, então você tem que ajustar isso. À medida que você vai para uma Assembleia de Credores e você propõe até um haircut e ajustar esse valor para a realidade, fica mais claro, vai ficar mais cristalino ali qual o valor da dívida. Você vai separar a parte de fibra, você gera
tag, né, uma etiqueta de preço ali para aquele valor, aquele ativo, você traz um sócio estratégico para ser o controlador, separa essa empresa, consegue captar dívida nessa empresa, alavanca o retorno dessa empresa, porque em vez de você fazer investimento com equity, você passa a fazer investimento com dívida, e você consegue alavancar esse retorno. No final, fibra é um ativo realmente muito promissor, né? Toda essa discussão de digitalização, toda essa tendência, que era uma tendência de mais longo prazo, a gente viu aí, está sendo trazida valor presente, uma velocidade muito maior por conta de toda essa pandemia e tudo, então é um ativo que é muito valioso. Então, a gente vê todas as decisões estratégicas sendo tomadas na direção correta. Eu acho até que pelo fato de ter um preconceito, né, de certa forma, ação não investível, né, as pessoas não olham, eu acho que é daí que, de repente, surge a oportunidade de a gente chegar num número que nos dê conforto fazer um investimento no tamanho correto, no tamanho adequado e tudo. É uma posição pequena até para a nossa carteira, não é tão grande assim, mas eu acho interessante só porque a gente não olha para ela uma empresa de R$1, 90 centavos, isso é irrelevante. Acho que a discussão é o tamanho do valor, até porque são partes tão grandes para você chegar no EV da empresa e diminuir a dívida e chegar no qual é o valor do equity que você calcula, são partes muito grandes. Então, assim, qualquer parte mexendo muito gera uma divergência muito grande em relação ao valor anterior calculado. Uhum. Tiago, quer fazer mais uma pergunta? Gustavo, e o setor financeiro? Pergunta legal. Vamos lá, eu acho que o setor financeiro, até nessa crise, ele foi beneficiado, de certa forma, né, do ponto de vista de competição, né? Obviamente, os bancos de varejo vão ter um período de inadimplência provavelmente sem precedente, vai ser o pior período de inadimplência da história. Eu acho que o preço ajustou bastante para esse risco, né? A gente viu aí grandes franquias, né? O Bradesco, por exemplo, negociando ali perto do book, o Banco do Brasil negociando abaixo do book, 0,60, 0,70. Então, existe toda uma discussão realmente de qual o risco dessas carteiras. Acho que, do outro lado, a gente teve um alívio muito grande do ponto de vista de competição, né? A gente via aí os concorrentes estavam atacando bastante os bancos. Essa crise, eu acho que retarda um pouquinho esse efeito. Acho que esse efeito vai acontecer de qualquer forma, mas se retarda um pouquinho esse efeito. Os bancos acabam que viram um grande parceiro do governo no sentido de fazer fluir o crédito para a economia, né? Então, acho que até diminuir um pouquinho aqueles aspectos de regulação e tudo que os bancos estavam passando. Os concorrentes, como eu falei, eles têm uma obrigação maior de monetizar, né? Então, dentro de um cenário mais difícil de crédito, eles vão ter uma dificuldade até maior de monetizar esses clientes, essa carteira deles, oferecendo crédito. Então, acho que deu uma sobrevida, deu um fôlego maior para os bancos, os preços ajustaram, obviamente, como eu falei, acho que o risco de inadimplência ele aumentou bastante, mas os preços ajustaram para isso. Eu acho que apareceu oportunidade, tirando alguns ruídos no Congresso até, né, de ter alguma interferência do ponto de vista de tributação e até alguns caps, você forçar alguns preços, né, que não faz muito sentido, né, do ponto de vista de mercado, de ajuste de mercado. À medida que eu acho que aliviou essas coisas, os bancos tiveram uma performance melhor, a gente teve um investimento maior durante a crise nos bancos, à medida até que eles tiveram uma performance bastante boa recentemente, a gente reduziu bastante mesmo, a gente está com posição bem reduzida agora em bancos. No setor financeiro, né, dentro da sua pergunta, acho que o investimento muito bom que a gente fez aí durante a crise foi a B3. A B3 é uma empresa de extrema qualidade, o mercado realmente sempre premiou e pagou muito bem por isso. A gente não tinha investimento antes da crise, eu acho que à medida que veio a correção, nossas projeções para a empresa, elas foram um pouco impactadas, a sensibilização desse novo cenário não gerou um impacto tão grande de valor, e o preço corrigiu bastante, né? Acho que a empresa tem algumas linhas de negócio que tem uma resiliência grande, até uma linha de negócio dolarizada, então a gente viu pouca mudança com o valor calculado dessa empresa nesse segundo momento, e o preço a gente viu realmente corrigindo de uma forma importante. A gente fez um investimento grande na empresa, a gente reduziu agora, que ela teve uma performance legal, mas foi um bom investimento. Além dela, tiveram outros dois investimentos no setor financeiro, um deles é o Banco Pactual. A gente não olha o Pactual como um banco, né? Tem nada a ver com o Bradesco e esses bancos de varejo. É uma franquia, no final é um banco de investimento. Eu acho que durante a correção apareceu uma oportunidade realmente boa de fazer um investimento, a gente continuou com a mesma posição, a gente não alterou essa posição. Acho que de lá para cá foi até uma surpresa, né, porque acho que essas plataformas, tanto XP quanto BTG, tiveram realmente uma captação surpreendente, né, de clientes. Eu acho que
essa foi, acho que, a grande surpresa dessa crise, né? Eu acho que o ambiente de investimentos sempre foi muito afetado nesses momentos, e a gente viu o contrário, né? Então, eu acho que são franquias que tiveram até uma melhora, um cálculo de valor maior, né? Olhando hoje em relação ao que a gente tinha anteriormente à crise, e os preços ficaram realmente interessantes. No caso do BTG, especificamente, a gente teve uma confiança maior, e chegou a negociar ali perto até de 1,2 vezes book, por uma franquia sólida, líquida, que tinha menos risco, né, de carteira de crédito e tudo. Acho que a oportunidade foi boa. De lá para cá, obviamente o preço já dobrou, mais do que dobrou, mas a gente não alterou essa posição, porque eu acho que o cenário vem melhorando também. Às vezes não é porque o preço sobe que ficou mais caro, às vezes o valor vai acompanhando a melhora de preço, e por mais que tenha ficado um pouquinho mais apertado, mas assim, eu acho que tem nos surpreendido bastante, eu acho que a geração de valor ao longo desse momento aí, recente. E por último, Sul América, que é uma empresa até que, de certa forma, no curto prazo se beneficia um pouquinho. Você teve um adiamento grande aí de eletivas e consultas e tudo, acho que a sinistralidade da empresa vai cair bastante no curto prazo. Existem discussões um pouco mais longas com relação a desemprego, e isso vai realmente afetar a carteira de clientes, mas uma empresa que fez o dever de casa, desinvestiu da parte de automóveis, então ficou focada em plano de saúde. Durante a crise teve uma correção muito grande, acho que abriu um espaço para a gente fazer um investimento, e também foi um investimento, foi menor, foi bem menor, mas foi um investimento também interessante que a gente fez nesse momento, que foi uma empresa até que não teve destruição de valor aí, acho que durante esse período. E, Gustavo, alguns dos gestores que a gente entrevistou aqui falaram muito de investimento em ações de setores que podem se beneficiar das tendências que foram acentuadas pela pandemia. Então, um dos mais óbvios é comércio eletrônico, né? Então, o comércio eletrônico está crescendo muito, aqui no Brasil, no exterior também, e alguns gestores aproveitaram para investir nas empresas desse setor. O que você acha desse tipo de investimento? Então, foi como eu comecei até, eu acho que tem setores que, de fato, são bastante beneficiados, né? Você antecipa uma tendência que levaria mais tempo a ocorrer, e ela ocorre de forma mais rápida. O setor de e-commerce, ele é claramente um vencedor aí. Eu acho só que você tem que analisar valor e preço, né? Como eu coloquei. Então, a gente teve dificuldade em algumas empresas do setor para fazer investimento, porque o valor já está bastante no longo prazo, você antecipa as tendências, você realmente deveria gerar uma melhora de valor em relação ao que você calculava antes, mas quando você já não via margem de segurança, é difícil fazer um investimento desse. A gente fez investimento em lojas americanas, uma empresa que 50% do valor dela vem da B2W, né? A B2W ela é maior do que a Magazine Luiza, né? Ela tem um market share maior que a Magazine Luiza, ela é uma empresa um desconto muito maior do que a Magazine Luiza. Então, você levava 50% de um e-commerce puro, que a B2W é um e-commerce puro, né, diferente da Magazine Luiza, que não é um e-commerce puro. A B2W é um e-commerce puro, com desconto bem relevante. Né? Na métrica que o mercado olha, que é a EV/GMV, eu acho que existem críticas grandes em relação a essa métrica, mas em relação a essa métrica, ela tinha um desconto grande, então você levava 50% de B2W e os outros 50% de lojas físicas. Você viu uma empresa que continuou operando, né, tiveram várias lojas abertas, né, então continuou operando com um desconto realmente muito grande. O múltiplo que a gente calculava para a parte de lojas físicas chegou a ficar bastante baixo, em torno de 13 vezes lucro para a parte de lojas físicas. Então, se levava metade de uma operação de lojas físicas, a outra metade de uma operação de e-commerce puro, com desconto grande. Então, esse foi um investimento relevante que a gente fez aí durante essa correção. A gente ainda diminuiu um pouquinho só, diminuiu 1/3 da posição, mas a gente ainda mantém essa posição, porque ali a gente viu realmente uma margem de segurança, um espaço realmente interessante para fazer investimento. Os outros setores, tiveram algumas discussões, algumas empresas de discussão de liquidez e tudo, acho que realmente a gente ficou preocupado, a gente achava até que estava muito descontado, mas a gente respeitou um pouquinho dos riscos aí, naquele momento, preferiu não fazer investimento, e outros a gente tinha dificuldade de calcular o valor, a gente não fez, mas a gente concorda 100% com a tese, é só a questão de ver o que está no preço também, né? Acho que não adianta só olhar de forma temática, porque um setor se beneficia e você comprar a qualquer preço, né? Acho que a gente tenta sempre trazer isso para número para ficar confortável com o investimento. Legal. Tiago, tem mais alguma pergunta? Gustavo, e as perspectivas para as economias e mercados na hipótese do Biden ou Trump ganhar as eleições? Vocês têm opinião sobre... Essa pergunta eu vou quase passar, assim, eu acho que a gente não vai tentar, eu acho que assim, até aqui no Brasil, vou mudar então a sua pergunta, sabe? Acho que aqui no Brasil as pessoas às vezes perguntam muito com relação a riscos políticos e tudo,
a gente tem uma forma de investir que eu acho que quando um risco ele está aparente para o mercado, e ainda mais é um risco que a gente tem dificuldade de antecipar, entender qual vai ser o desdobramento desse risco, né? A gente prefere não fazer nada, a gente não vai se mexer ou alterar a nossa cabeça por conta de um risco que está claro já para os outros e a gente tem dificuldade de entender qual é o desdobramento desse risco, né? Então, assim, aqui no Brasil a gente viu, né? Você perguntou do Biden, tudo lá fora, mas aqui no Brasil a gente viu aí recentemente um tumulto político muito grande, né? Saída de ministros, articulações, discussões com o STF, tudo. E a gente não busca se posicionar, a gente faz quando a gente busca se proteger ou busca mudar a nossa exposição quando é alguma coisa que eu acho que o mercado está sendo leniente, né, não está olhando ou reagindo. Acho que aí sim pode ser um risco que vá para os preços, né, que no final, em algum momento, gere uma percepção de valor diferente, mas não está sendo muito dito, muito falado e tudo, a gente procura não se posicionar em cima desse tipo de negócio. A gente acha que não tem edge, a gente já viu como é que é o cenário político, né? As coisas mudam rápido, né? Então, parece que até, às vezes, fala-se uma coisa e faz-se outra, então é difícil até você ler, né? Você está jogando com um jogador de pôquer, né? Você não consegue nem entender o que ele está querendo. Ele está falando uma coisa e está fazendo outra, né? Ele está falando uma coisa para, no final, você achar que ele está indo numa direção e ele está indo na outra. Então, a gente não toma decisão de investimento em cima de cenários políticos ou qualquer discussão assim. A gente respeita os riscos. Eu acho que, às vezes, o mercado ele é leniente e aí gera alguma oportunidade de você se proteger quando as pessoas estão desprezando os riscos. Mas quando eles estão claros e latentes, e está todo mundo vendo, e mapeados, eu tendo a achar que não tem muito de olhar para isso e mudar a sua cabeça, a sua posição por conta do negócio assim. E o mercado tem oscilado bastante de acordo com o medo da segunda onda, né? O Thiago até falou um pouco sobre isso um pouco antes. Eu queria saber como é que vocês têm protegido o portfólio desse risco. Assim, se a gente realmente tiver uma segunda onda e a bolsa voltar a despencar, o que tem de proteção na carteira de vocês? Então, acho que assim, esse risco de segunda onda é realmente um risco relevante, porque é difícil você... já está difícil entender como vai ser a recuperação da atividade, né? Se você tiver uma segunda onda, eu acho que vai mudar bastante também essa trajetória. É uma opinião minha, eu acho que é difícil os governos voltarem atrás com relação à reabertura, né? Quando a gente olha ex-post, decisão é sempre tomada ex-ante, né? Então, acho que assim, mais fácil falar agora, depois que você viu o desenrolar de todos os acontecimentos. Mas, olhando ex-post, né, fazendo essa avaliação ex-post, acho que o fechamento das economias e da forma que foi feito, ele foi feito errado, né? Acho que a gente realmente sacrificou as economias e o produto de uma forma muito, muito, muito grande. Então, assim, acho difícil a gente tomar mesmo a decisão de novo, mesmo que você tenha uma reinfecção e um aumento aí, a segunda onda, como você comentou. Mas pode assustar no final, né, as pessoas e tudo. Eu acho que, assim, no final a quarentena ela foi feita para você certificar que o sistema de saúde ele suportava, né, o número de pessoas contaminadas. A gente já viu o sistema de saúde refluir aí em diversas áreas do mundo, e aqui no Brasil também, São Paulo, Rio e tudo. Quando você acompanha internações e tudo, está bem mais tranquilo hoje. Então, acho que teria espaço para você não precisar tomar nenhuma decisão mais drástica, mesmo que você tenha um aumento do número de casos. Eu acho que é um risco que é difícil você antecipar e se proteger. No final, eu acho que a gente sempre usa a disciplina de valor e preço para determinar quando, no final, você está correndo grandes riscos porque está mais apertado, né, a sua margem de segurança, ou quando está com a margem de segurança maior. No final é isso, né? Margem de segurança, no final, ele permite que você erre algumas variáveis, que algumas coisas aconteçam numa magnitude diferente do que você espera, e o teu modelo aguenta, né? No final, você está comprando um preço que ele suporta mesmo uma mudança nas variáveis, que no final mexam o seu valor. Quando você está comprando as coisas mais apertadas, aí você está mais suscetível a qualquer mudança de cenário. Eu acho que a melhor forma de se proteger é tentando procurar empresas que tenham um modelo um pouquinho mais protegido, né? Te dei alguns exemplos, e que tenham ainda uma margem de segurança legal, que obviamente, se as coisas mudarem, vão ter correções, mas
você está mais confortável em, de repente, até aumentar, se essas correções forem maiores e tudo, e você está com mais espaço, com mais caixa e tudo. Hoje, como a gente está com uma alocação menor em relação ao que a gente tinha, a gente, eu acho que fica mais, no final, não é mais confortável, mas menos preocupado, porque no final você ajusta o teu caixa para ter oportunidades que podem aparecer. E os investidores estão mais resistentes, Gustavo, a essa volatilidade? Porque, assim, no meio da crise, a gente teve o ingresso de novas pessoas, né, como investidores na B3, os fundos também não perderam rios de dinheiro, como muita gente imaginava lá no começo da crise. Os investidores estão mais, assim, confiantes para aceitar esses altos e baixos da Bolsa, especialmente no momento crítico como esse? Então, acho que essa crise, ela... Olhando assim, até de forma macroeconômica, essa crise ela é realmente surpreendente, né? A gente está vendo um aumento da poupança enorme, não é nem poupança da Caixa, é poupança de forma agregada, né? Está vendo um aumento da poupança realmente muito grande. Isso é bem diferente do que houve em outras crises, que você vê uma despoupança. Eu acho até que esse esforço fiscal dos governos, né, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mostrou isso. Então, isso eu acho que mudou bastante. Você já tinha uma migração acontecendo de renda fixa para renda variável no Brasil, né? Então, isso é um movimento aí mais estrutural que estava acontecendo e continua acontecendo. Você teve um aumento de poupança, então você aumentou o bolo, você está migrando o bolo de renda fixa para renda variável. Então, eu acho que isso gerou um movimento diferente, que você não viu o resgate dos fundos numa magnitude grande e as pessoas físicas continuaram fazendo investimento na Bolsa. Eu acho que isso suportou bastante o mercado. Eu acho que, eu já até comentei isso, eu acho que a educação financeira está melhorando bastante, eu acho que a disciplina das pessoas está maior, eu acho até que os prazos de resgate dos fundos, de certa forma, disciplinam um pouquinho esse movimento, né, de você olhar para um fundo, mesmo que o prazo seja de 30 dias, 60 dias, você gera uma visão de longo prazo, de valor, de tudo, das pessoas fazendo investimento. Então, acho que essa crise surpreendeu, acho que a gente, por exemplo, teve uma grata surpresa, a gente não teve nenhum resgate relevante, pelo contrário, tiveram aplicações no período aí de novos investidores e tudo, novos fundos. Então, essa crise foi diferente das outras, que você não teve resgates maciços, saída de investidores, e o que a gente viu foi o contrário. Legal. Tiago, quer fazer uma última pergunta? Gustavo, tenho duas perguntas, se a Juliana me permitir. Claro. Primeira, em relação à primeira pernada na crise, quando a Bolsa caiu de maneira muito intensa, como é que você fez para dormir? E como é que você faz para dormir no dia a dia como empresário, como gestor de portfólio? E a outra é como você vê a aproximação entre o capital financeiro e comunidades vulneráveis e o que motivou vocês a fazerem parte do projeto do VRB. Tá bom, vamos lá. Acho que a primeira parte da pergunta a gente está sempre desconfortável, né? Eu acho até que o objetivo de um fundo de investimento, né, e as pessoas alocarem através de gestores profissionais, as pessoas não se preocuparem no dia a dia com o que está acontecendo, né? No final, você contrata um profissional para fazer isso, né? Ninguém vai se automedicar ou vai fazer uma cirurgia sozinho em casa, você vai no médico. Então, acho que, do ponto de vista de investimentos, você tem sempre que contratar um profissional, ou a menos que você, de fato, estude e tudo, faça dever de casa de aprender as empresas que você está investindo, entender o tipo de negócio que você está investindo. Então, a gente está sempre desconfortável. A gente lá, especificamente, como eu falei, a gente acaba que em alguns vários momentos a gente tem uma visão um pouquinho mais contrassensual e tudo, às vezes o desconforto é maior, né? Às vezes você está contra a narrativa ou as coisas mais óbvias, é um pouco mais desconfortável, leva mais tempo, tem que ter um pouquinho mais de disciplina e de paciência para esperar. Que negócio, quando você faz um investimento, você espera que o mercado enxergue da forma que você está enxergando em algum momento, só que não é instantâneo, né? Então, se aparecer oportunidade é porque você está vendo alguma coisa diferente, então você vai ter que dar tempo para maturar a tua tese, de fato a sua tese se mostrar válida, né? Você tem que tá enxergando alguma coisa, está certo, né? Está certo, para no final o mercado, em algum momento, acompanhar a forma que você está vendo e isso se refletir no preço, né? Então, é sempre desconfortável. No final, você tem que ter a paciência e disciplina de aguardar isso acontecendo. Eu acho que durante a crise, o processo ele fica um pouquinho mais caótico,
caótico, né? Acho que tem várias forças atuando ao mesmo tempo ali, então existe processos não lineares, né? Então, essa distanciamento de valor e preço, ele acontece de uma forma mais violenta ali. Às vezes o fundamento não mudou nada naquele dia especificamente, mas o preço está numa trajetória diferente. A correlação das coisas aumenta muito, então, como eu falei, empresas diferentes, setores diferentes acabam caindo igual. Depois, quando você começa a ter uma normalidade, as coisas vão se comportando com diferenciação, e aí você começa a ver a diferenciação entre as empresas, setores e tudo. Essa é a parte que, no final, onde vale a pena você, no final, você ter escolhido e feito uma boa seleção de ações, você vê isso aparecendo, né? Mas ali, durante aquele movimento, como você comentou na primeira pernada, ali em março e tudo, você procurar oportunidade, mas também não ter a pretensão de que as coisas vão convergir para o teu preço tão rápido. Vai demorar. Então, é desconfortável, tira o sono. Eu até brinquei uma vez numa reunião isso, assim, no final a gente não dorme para as pessoas que investirem na gente dormir, né? A gente fica preocupado por elas, né? Então, acho que essa é a primeira resposta para você. Eu acho que, assim, todo o propósito de vocês, né, ele é realmente louvável. Eu acho que no Brasil, de forma geral, eu acho que as pessoas fazem poucas doações, né, participam pouco de alguns projetos. Eu acho que quando você tem uma oportunidade de contribuir, que você consegue contribuir, a gente se sente, de fato, propenso e compilado a fazer isso, realmente. Então, acho que é um prazer poder fazer o que a gente faz, da forma que a gente faz, e ainda estar ajudando, né, uma causa importante e tudo, com um objetivo tão nobre assim, né? Então, acho que... Tá ótimo, Gustavo. Queria agradecer bastante a sua presença, foi ótimo. Obrigada, Thiago, também. Você quer fazer o encerramento, Thiago, chamando para as próximas lives que a gente vai ter? Quero agradecer, Juliana, Gustavo, muitíssimo obrigado a você pela audiência. Quarta-feira, às 7 horas, turno da Trust, a gente estará de volta. Se quiser saber mais, conhecer o projeto, @VRB Impacto ou www.vrb.org.br. Obrigado, boa noite.